mundo em ajudar a disseminar, levantar todas as suspeitas. Gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Quando a gente fez a ação para ir até o bem-estar, depois de 1 ano de enchente, a Paula estava sendo gestora para resgatar aqueles cães que aquelas outras 2 lá tinham entregue para a prefeitura sem necessidade nenhuma, tá? O comboio, que são os assessores desse vereadorzinho, uns folgados, porque o negócio é o seguinte, todo mundo acordou 5, 6 horas da manhã para estar pronto, para 6 horas já estar no bem-estar, para acomodar os cães, porque eles fariam uma grande viagem até receberem o seu novo lar em São Paulo, os adotantes de São Paulo. Os animais foram preparados desde cedo, eles foram colocados nos seus devidos lugares, e a cambadinha que foi lá, dos assessores, em nome dos animais, estamos aqui, queremos averiguar. Cara, eles não estavam felizes, que os animais estavam sendo doados e saindo da corrente? Não, é que eles estavam muito tristes que uma ação poderosa daquelas estava sendo feita pelo partido opositor. Aí eles lá batendo no peito, queriam tirar todos os animais das gaiolas que já estavam preparadas, queriam ver os chips, porque queriam... Gente, essa gente não se preocupa com o bicho. Parece que o foco deles é tentar criar entraves burocráticos para poder dificultar a vida de quem está de fato fazendo. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer trocentas denúncias, porque a gente vai averiguar, porque a gente vai fiscalizar, mas aí chega na hora de fazer realmente pelo bicho. Porque se aquela turma se interessasse por bicho, eu vou dizer uma coisa, eles estariam lá cedo da manhã para inclusive ajudar nesse transporte, averiguar, ajudar, se colocar à disposição, mas não, né? Chegaram tarde. Poxa, chegaram tarde, né? Não botaram a mão na massa, olha, mas né, estavam lá se achando o máximo. Mas se importar com o bicho? E vou dizer um negócio para vocês, tá? Que é a coisa mais triste do mundo. Prestem atenção. No pós-enchente, tá? Houve uma ajuda governamental em relação aos animais e cães que foram vítimas de enchente. Presta atenção porque essa parte é muito importante. Programa Emergencial de Manejo da População de Cães e Gatos em Abrigos, lançado pelo governo do Rio Grande do Sul em agosto de 2024, com o objetivo de incentivar o bem-estar animal, a apoiar os abrigos que cuidam de animais resgatados da enchente. Agora preste atenção, o valor estimado por animal foi de cerca de R$ 188,85 por mês para cada conjunto de ações de abrigamento e manejo. O total estimado do programa para um ano foi cerca de 5 milhões para esse repasse bem-estar abrigamento. Todo mundo aqui é adulto o suficiente e entendeu. Bicho acorrentado dentro de abrigo, pós-enchente, vale dinheiro. Vale dinheiro. Eu e um monte de voluntário maravilhoso que estava lá no Pata Molhada, nós estávamos fazendo uma força danada para aqueles animais não irem para o abrigo da prefeitura, mas para eles irem para a casa de pessoas, porque se cada um cuida de um, tudo fica bem, não pesa para ninguém e é melhor para o bicho. A minha escolha e dos voluntários maravilhosos que estavam no Pata Molhada, se esforçando para poder levar esses cães para adotantes, nem que fossem em outros estados. Gente, a gente estava se esgoelando para arranjar transporte, para arranjar os adotantes. Sempre foi para que esses animais fossem. Mas existiam pessoas com interesse que esses animais fossem entregues para a prefeitura. E existia interesse de uma prefeitura também de receber esses animais, mesmo que eles tivessem que ficar dentro de jaula ou então acorrentado. E lá no bem-estar, os animais estavam
bem-estar animal, já tinha mais de 700 animais, ao qual eles não tinham espaço algum para receber mais. E eles receberam mais animais. Aliás, eu posso dizer uma coisa para vocês, talvez a ex-gestora, não a Paula Lopes, a anterior da Paula Lopes, talvez a ex-gestora diga, não, mas o Ministério Público me obrigou. E as pessoas até possam engolir essa história, mas existe um porém aí. Os voluntários estavam conseguindo doar todos os animais. Entendam que já passou 4.000 animais pelo Pata Molhada. Ficaram lá 2.500 e no último mês tinham 326 animais. E prestem atenção, em 3 meses foi doado todos esses animais ou foram encaminhados para os seus donos. Faltavam apenas mais 326 animais que nós teríamos conseguido doar em um mês no máximo. Sabe o que aconteceu? A prefeitura apareceu antes do tempo, do prazo que eles deram para a gente conseguir doar todos os animais. E apareceram lá do nada, 10 dias antes, se eu não me engano, do prazo, para enfiar os animais, no ônibus e levar. Uma cena tristíssima. Eu tenho os vídeos. Triste, desnecessário. Animais que estavam conseguindo serem doados. Por que vocês interromperam as adoções dos animais do Pata Molhada? Por que vocês que não fizeram porra nenhuma pelo Pata Molhada, porque o Pata Molhada foi erguido pela força do voluntariado. Vocês não estiveram lá para erguer, mas vocês foram lá nos minutos finais para vocês arrecadarem os animais e as imensas doações que existiam lá. Porque eu vou te dizer que o abrigo não tinha ainda nem sequer gastado 1 tonelada de todos aqueles produtos de limpeza que tinha lá, de todo aquele maquinário que existia lá. Existiam pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de roupinhas, de caminhas, de comida. Gente, eu tenho vídeo dessas coisas, eu posso provar tudo isso judicialmente. Eu posso provar que existia toda a condição dos voluntários em um mês doar todos aqueles animais na paz, encontrando os lugares certinhos para eles. Porque a grandiosidade de tudo foram daqueles voluntários que muitas vezes não tinham para eles, mas estavam lá pelo amor aos animais. Essa gente invisível que juntou dinheiro, que foi se doar, que trabalhava muitas vezes, saía do trabalho e ia de noite para lá, que não tinha um pingo de reconhecimento, que não recebeu estrutura para nada. A glorificação é dessa gente, porque essa gente é que não tinha condição e não tendo condição fez a porra toda acontecer. E aí sabe o que aconteceu? Eles foram humilhados, eles foram desrespeitados, eles foram tratados como lixo, foi posta essa gente para correr. Porque os cães precisavam ser levados para dentro de uma prefeitura. E sabe o que aconteceu depois? Sistema portas fechadas. Sempre existiu uma grande dificuldade de se entrar no bem-estar animal. Durante a gestão anterior da Paula Lopes, que é a gestão lá, putz, eu esqueci o nome da mulher, meu Deus. Uma é a Fabi Borba e a outra é a esposa do vereadorzinho. Sempre se existiu dificuldade de se entrar lá para poder se filmar. Porque, gente, se você não faz filme de como o cão está, como é que você vai conseguir doar esse cão? Tanto que os índices de adoção delas são infinitamente inferiores ao da Paula Lopes. A Paula Lopes entrou pro bem-estar, tacou-lhe o pau em tudo e fez a coisa acontecer. Ela saiu atrás de parcerias para poder tirar os animais daquela situação, tirar aqueles animais da corrente por um amor genuíno e verdadeiro, sem interesse financeiro, e foi chamar quem pudesse ajudar. Gente, o bem-estar na mão da Paula Lopes teve as suas portas abertas para a população entrar, ver com os próprios olhos e comparecer com ajuda. Qual é o preço que ela pagou?
que não pensa, pô, que legal, a mulher conseguiu doar um monte de animais, poxa, que legal, a mulher abriu o bem-estar para a população poder entrar, poxa, que legal, essa mulher aí realmente está fazendo a coisa acontecer, porque mais atendimentos estão sendo feitos do que o comum, agora a população não precisa pedir favorzinho pro vereador, ai, consegue uma castração para mim, não, qualquer um podia chegar ali, ó, olha, eu gostaria de agendar a castração, porque você sabe, né, quando nós temos aí um bem-estar fechado, né, que as coisas, né, você fica pensando que você tem que ter ali tem que conhecer um vereador, tem que ser amigo do vereador, tem que ficar devendo um favor para um vereador, gente, e a Paula fez o oposto, e prego que se destaca, os invejosos, os interesseiros, os que fazem politicalha, os sujos, sem caráter, eles querem o quê? Martelar. Martelar, martelar e martelar. Só que eles se esquecem de uma coisa. A verdade vem à tona. A verdade vem à tona. E quem fala a verdade não tem medo de justiça. A verdade vem à tona. E eu quero que todos vocês, quando essa mesma gente que agora foi desmascarada, porque há uma perícia criminal, essa mesma gente, quando eles voltarem a falar de novo, vocês precisam se perguntar, quais são os interesses por trás dessa narrativa, quais são os interesses dessa narrativa e desse discurso, né? Que esse serzinho novamente está vindo aí. Porque se ele já foi capaz de mentir descaradamente, de se colocar como herói de um caos criado, do que mais é capaz? E eu gostaria que cada um aqui visse que o animal não foi priorizado. Não foi priorizado. Não foi priorizado. Entenda o seguinte, qualquer pessoa que ame de fato os animais estaria batendo palmas para as ações, por exemplo, que a Paula fez junto com a Cão Sem Dono, com a ONG Cão Sem Dono. Ações maravilhosas. Gente, os animais foram adotados em outros estados com as custas pagas. Uma pessoa que ame os animais vai dizer parabéns, graças a Deus, e não vai olhar para partido. Mas uma pessoa suja vai querer sujar. Olha, gente, eu confesso para vocês, tá? Eu tinha separado aqui, ó, meu champanhe para abrir. Tinha separado aqui meu cálice, né? Para tomar com vocês, eu ia abrir. Mas eu não tenho, por mais que eu tenha colocado isso para fora, eu não tenho ânimo. Eu não tenho ânimo para ter uma comemoração. Porque o que eu vi? Eu vi gente suja tentando se promover em cima de quem faz o trabalho sério, manchando a reputação de quem faz o trabalho sério. Eu vi uma mulher que estava com boas intenções, a melhor gestora que o bem-estar já teve, sendo estrucidada pela internet, e eu estou vendo agora que essa mulher tem que se reerguer. Tem que se reerguer. Então, eu tenho motivo para comemorar? A gente não tem motivo para comemorar. Eu olho e vejo a desgraceira, porque são pessoas nojentas. O bicho não está sendo a prioridade. Comemorar o quê? Comemorar o quê? Que agora temos aí uma mulher inocentada, que ela tem que se reerguer, uma mulher que ficou ali numa situação extremamente difícil, sem contar que ela tem um instituto ainda à parte, e obviamente que as doações para ela foram extremamente reduzidas, porque muita gente acreditou na falácia desse povo sem vergonha e dessa mídia suja. A gente tem o que para comemorar? Eu tenho para comemorar que eu tô aqui, ó, perdendo meu tempo, catando vídeo de 1900, de um ano e meio atrás, para colocar numa planilha, coisas que já estavam claras ali, porque simplesmente essas pessoas seguem pronunciando meu nome, falando que eu não doava, para essas pessoas poderem tirar o delas da reta, porque elas têm uma extrema responsabilidade sobre a entrega desses animais que nunca foi preciso, sobre um dinheiro que não foi bem administrado. E vamos comemorar o quê? Que a gente tem razão? Gente, eu não tenho ânimo, de verdade. Temos razão sim, mas porque o nosso foco não é o ter a razão, nem posicionamento político.
como nosso foco são os animais e como sabemos que ao final de tudo, eles são os verdadeiros prejudicados. Porque tinha animal que já podia ter sido doado há 1 ano e meio atrás. Essa é a verdade. Um bem-estar agora que poderia estar com suas portas abertas, porque ela estava fazendo um trabalho maravilhoso, aquilo lá poderia estar zerado de bicho, fora de corrente. Quem são os prejudicados, suas lindas? Quando 2 mulheres de maledicência, corroídas pela inveja, tentaram me tirar de lá, quem no final era o verdadeiro prejudicado? O bicho. Unicamente o bicho. Unicamente o bicho. E eu gostaria muito que vocês fizessem algumas comparações, tá, gente? Essas comparações são inevitáveis, porque assim, a gente precisa ter um raciocínio lógico. Eu quero que vocês olhem para os animais que a Paula tem no instituto dela. Menino, é bicho sem orelha, é bicho sem pé, é bicho sem as 2 patas, é bicho estrucidado, é bicho com bicheira, é bicho horrível, é ela lutando lá para alimentar e para doar os animais. E os inimigos dela? Vocês já pararam para ver se os inimigos dela têm ações de adoção fortes? Fortes. Não eles fazendo presença VIP, mas eu digo assim, montando toda uma estrutura. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vai se fazer um evento de adoção sério, com transporte, com custas pagas, cara, é muito trabalho. É trabalho pra caramba. Por exemplo, quando eu ajudava, que eu parava o perfil, gente, é assim, ó, ou eu vou vender meus cursos ou eu vou ajudar bicho. Eu não consigo botar o foco da audiência nas 2 coisas ao mesmo tempo. Você tem que separar. A gente deixa da gente por causa do bicho. E é muita trabalheira. Então, assim, façam essa análise. Façam uma outra análise. Aliás, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a botar muitas das ajudas, porque essas coisas eu não deixava divulgada, mas eu vou botar muitas das minhas ajudas para animais de forma pública, coisa que as pessoas nem imaginam. Eu vou botar naquela tabela de doação. Acho que eu vou fazer uma linha extra e vou botar assim, ó, abaixo aqui para vocês terem noção. Eu quero que vocês vejam o que eu sigo fazendo. Eu quero que vocês sigam vendo todas as coisas que eu faço, que vocês façam uma comparação. Aquela galera lá que entregou para a prefeitura os cães, onde eles ficaram acorrentados. Gente, no dia da entrega para a prefeitura, estouraram champanhe lá dentro. Quem é que entrega bicho para ficar acorrentado dentro de prefeitura, sendo que o bicho poderia estar sendo doado e comemora? Foram comemorar em Gramado, assim. E aí, quais foram as ações envolvendo os animais depois disso? Ou simplesmente nenhum, porque assim se deram, o trabalho foi realizado. Faça uma análise e questionem essas pessoas. Por que eles fizeram isso com a Paula? Por que fizeram isso comigo? Tendo provas tão claras agora, quanto uma perícia criminal e todos esses vídeos aí de entregas de doações que eu fiz. Essa gente precisa ser questionada. Essa gente precisa ter avaliada a sua credibilidade. Essa gente precisa se manifestar e dar respostas do que fizeram, por que fizeram. E muito cuidado se essas pessoas começarem a contestar laudos e comprovantes e começarem a contestar, entendeu? Porque essas pessoas saibam que elas estão dispostas a seguir mentindo e seguir reafirmando a história fantasiosa que elas criaram. E gente assim é gente muito perigosa. Então essas pessoas, elas não podem ficar confortáveis na situação que elas criam de caos. A gente não pode fazer que nada é nada. Nossa, vamos deixar pra lá. Porque senão essas pessoas voltam a fazer. Essa gente precisa arcar com as suas responsabilidades e acima de tudo precisa dar satisfação para um monte de gente. E muito cuidado, você que é fanático ou então que é ideológico
pessoa é do mesmo partido que você tem que olhar para essa pessoa e bater palminha para tudo que a pessoa faz. Se essa pessoa de fato errou, se essa pessoa mentiu, não passa pano para essa pessoa. Não fique procurando na sua mente uma forma de tentar encontrar a justificativa do porquê. Porque daí o problema está em você também, que corrobora com tudo isso e que toma decisões mediante partido e não mediante a humanidade, e não mediante a moralidade, e não mediante a coerência. Esse é um lugar muito perigoso, porque vai ter um monte de gente tentando contestar laudos e comprovantes. Em vão, em vão. Então não deixe a sua dissonância cognitiva te enganar e te manter no lado errado. Não deixe isso acontecer. Essas pessoas prejudicaram outras pessoas. Graças a Deus a verdade está aí, ó, à tona, esfregado na cara de todo mundo. E sabe o que você vai ver? Você vai ver os malfeitores saindo pela tangente, insistindo numa mentira, entendeu? Ou então fazendo a linha egípcia, que nada é nada. E novamente quem sai perdendo? Os animais. E lembre-se de que essa gente foi paga com o dinheiro público, né? Subiram no palanque. Poxa, a gente viu delegada, esqueci a gente viu delegada aí, né? Dando entrevista, nossa, praticamente afirmando aquilo que nunca soube. Então que cada um de vocês comece a ter uma opinião própria e que comecem a fazer análises das situações. Entendam que cada vez que vocês se permitem ser manipulados, cada vez que vocês inflamam porque alguém contou algo para vocês, vocês são responsáveis por isso. Porque a gente precisa ter o discernimento. Ninguém mais hoje tem o direito de ser inocente. Porque, infelizmente, nós sabemos hoje, né? Que não é porque uma pessoa... Infelizmente não, felizmente nós sabemos hoje que não é porque uma pessoa está numa situação de liderança, um governante, um político, uma mídia, que a gente vai acreditar e que essa pessoa vai estar falando a verdade, que não será um equívoco. Não se deixe mais ser manipulado e entenda, não julga, não julga, não julga. Não faça parte dessa grande massa que não tem inteligência e que vai numa onda. Não julgue, porque os juízes da internet cada vez mais estão errando. Erraram comigo, erraram com a Paula, erraram com a Isabel Veloso. Gente, o quanto essa Isabel Veloso foi acusada de ser uma fraude do câncer e a mulher morreu de câncer. O quanto que a Paula não foi crucificada pela internet. E ela nunca fez o que disseram que fizeram. Então, assim, se você tem um senso de justiça, o mínimo de justiça, pega o meu vídeo e reposta. Pega os meus stories e reposta. Pega esse link das adoções, das doações imensas que eu fiz e confronta cada pessoa que disser que eu não doei. Não faça parte desse comboio sujo. Se você quer ser uma pessoa diferenciada nesse planeta, se você não quer pertencer a essa base dessa pirâmide que engole sem pensar, se você quer começar a fazer as coisas corretas, então ajuda. Porque eu vou te dizer uma coisa, ó. Eu fui levada no Camburão para a delegacia, na frente de muitas e muitas e muitas pessoas. Isso repercutiu no âmbito ali das pessoas que protegem os animais. Cada vez que eu vou num abrigo, eu sou mal vista. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma raridade uma pessoa que fornece a quantidade de doações que eu forneço. Então, para todas aquelas pessoas que você ouviu falar que eu não doei nada, que era tudo uma questão de jogo de marketing meu, que era tudo uma mentira, e para aquelas mentirosas que deliberadamente tendo consciência, tá? Porque elas recebiam lá, mostrem o link. Peçam explicações e ajudem a parar essa quantidade de mentiras
que seguem adiante. Porque uma coisa é, o mentiroso precisa ser descredibilizado e precisa ser desmascarado. Se você tem esse senso de justiça, por favor, faça isso pela gente. Faça isso pela gente por consideração, até mesmo por aquilo que nós já fizemos pelos animais, para que a gente continue fazendo, sem que haja esses empecilhos de mentiras que falaram a nosso respeito. Compartilha, por favor, o vídeo que está ali no meu perfil. Por favor. Muito obrigada a todo mundo que me ouviu até aqui. Vocês lembram da ex-gestora do bem-estar animal que foi acusada de ter eutanasiado quase 500 animais?